Sejam bem-vindos à aula número 3 do curso de SQL com WinDev. Nesta aula vamos aprender como usar o editor de queries para criar uma query select. Vamos estudar o comando mais popular da linguagem SQL, que é o select. Primeiramente, vamos apresentar o select mais simples de todos. Select asterisco from tabela. Esse comando permite recuperar os dados de um objeto de banco de dados, todos os dados, e permite recuperar de uma tabela, de uma view, em alguns casos de uma store procedure. Alguns bancos de dados permitem a criação de procedimentos que retornam valor. Por isso, a sintaxe mais simples do comando select é select asterisco from tabela, onde todos os campos da tabela são retornados e na linguagem W você pode apresentar eles dentro de um looper ou em um relatório ou ainda em um control table. No nosso aplicativo controle do WinDev 2024, vamos acessar o editor de queries e criar um select simples. Então, acessamos aqui o editor de queries, clicamos com o botão direito, New Query. É aberta a janela de diálogo, Create a Query, onde eu posso criar uma consulta SQL. Vou escolher Select, que é uma consulta usada para selecionar registros. Usando o editor de queries, eu dou um Next. Ele me abre aqui uma janela para mim criar a descrição da query. Primeira coisa, vou colocar um nome na minha consulta. Então, vou chamar de Query Simples. E agora eu vou escolher uma das minhas tabelas. Então, eu vou escolher aqui a tabela lançamentos. Vou abrir aqui. Ele vai me apresentar todos os campos da tabela lançamentos. Se eu quiser colocar todos os campos, eu simplesmente seleciono o nome da tabela da análise e clico neste ícone. Depois que eu fiz isso, então selecionei a tabela lançamento, ele entende que quando eu coloco a tabela e passo para cá, eu quero selecionar todos os registros. Então ele vai me gerar uma sentença SQL, select asterisco from lançamento. Se eu clicar aqui no código, eu observo que ele me trouxe select asterisco from lançamento. Então, select asterisco significa que ele vai listar todas as colunas e listar todos os registros. Vamos dar um go aqui. Observe que ele trouxe todos os registros da minha tabela, um total de 168, e todas as colunas que estão na minha análise. Então, se eu trabalho com uma análise, eu posso gerar uma sentença SQL simples, simplesmente no editor de queries, escolhendo o nome da tabela e passando para os elementos da query, conforme eu fiz aqui. A desvantagem de se usar um select asterisco é que quando a quantidade de campos e a quantidade de registros é muito grande, isso pode ocasionar uma demora na apresentação dos dados. Continuamos a trabalhar com o nosso select simples no editor de query, só que agora nós vamos usar a ordenação. Em SQL, a ordenação é definida com o comando order by. Então eu escolho uma coluna
e ordeno o resultado da consulta por essa coluna. Vamos abrir aqui o editor de queries. Então, selecionamos a query e vamos localizar a nossa query simples aqui. Veja que ele abriu o editor de queries. Agora, nesse item azul aqui, eu vou clicar e, como eu não tenho colunas no meu select, eu vou ter que modificar a minha query. Então, vamos aprender como modificar uma query. Na realidade, eu quero apresentar todos os registros, só que ao invés de selecionar a tabela, então eu vou selecionar os itens da tabela. Então, vou remover o lançamento daqui e vou selecionar os campos que eu quero adicionar. Veja que agora eu estou passando a lista do campo. Tá? E vou agora clicar aqui. Veja que ele colocou todos os campos. Se eu quiser ordenar os lançamentos do editor de queries, eu vou informar aqui, nesse lado, por qual coluna eu quero ordenar. Então, vou escolher data lançamento. E aqui eu vou escolher sort. Eu posso informar por qual tipo de classificação eu quero. Então, eu vou escolher classifique pelo item selecionado. Tá? Aí eu posso escolher se é ascendente ou descendente. Vou escolher ascendente, vou dar um OK. Veja que ele colocou uma setinha aqui, dizendo que é ascendente e que essa é a classificação número 1. Coloquei aqui. Vamos ver o código que ele gerou, SQL. Então, ele gerou select, todas as colunas, order by, data lançamento, ascendente. Ok? Rodando o nosso código, SQL, claro. Veja que ele gerou os mesmos 168 registros, só que agora em ordem de data. Então, começa em 1/1/2020 e vai até 30/12/2022 ou 31/12/2022. Então, aprendemos como que eu ordeno uma consulta SQL por uma determinada coluna. No editor de queries, eu posso ordenar por mais de uma coluna. Então, eu quero ordenar o meu record set, ou seja, o meu conjunto de dados de retorno, por mais de uma coluna. Então, eu quero ordenar pela coluna data do lançamento e também pela coluna tipo. Então, eu vou escolher sort em ordem ascendente. Veja que ele colocou um 02 aqui. Vou dar um OK. Vamos ver o código SQL que ele gerou. Então, ele fez assim. Select, etc. from lançamento, order by data lançamento ASCII e tipo ASCII. Então, ASCII quer dizer ascendente. Vamos rodar o nosso código. Então, aqui no Go. Veja que ele gerou os lançamentos
por ordem de data e dentro da ordem de data ele selecionou por tipo. Então, ó, primeiro, como está em ascendente, né? Ele gerou o tipo 1, depois o tipo 2. Ó. Então, criei uma sentença SQL ordenada por duas colunas. No editor de queries, eu posso mudar a ordem de exibição. Então, aqui, ó, eu tenho o sort em ordem ascendente e vou mudar para ordem descendente. Vou dar um OK. Vamos ver o código SQL gerado. Veja que ele mudou aqui, tipo desk. Vamos rodar o nosso código. Note que ele colocou primeiro o maior e depois o menor dentro da data de lançamento. Então, essa é a funcionalidade que o Order By oferece. O editor de queries da linguagem W é bastante poderoso. Eu posso, inclusive, fazer a ordenação por um parâmetro. Então, vamos escolher aqui Sort by Parameter. E agora eu posso escolher o item para classificar. Então, primeiro eu vou mostrar como escolher um item e passar com o parâmetro. Então, eu vou selecionar por banco. OK. Então, veja que ele criou um novo sort por banco. Vou dar um OK. Vamos ver o código SQL que ele gerou. Lançamento. Order by banco ask. Certo? Se eu rodar esse código, ele vai executar o meu SQL e vai ordenar por banco dentro das minhas condições. Eu posso também ordenar passando o nome de um parâmetro. Então, vamos lá. Acessando a nossa query com um duplo clique, vamos remover esse parâmetro aqui. Então, DOM sort. Veja que ele retirou. Vamos remover o tipo. Então, DOM sort. Então, até o momento eu fiquei somente com a data de lançamento. E vou remover, inclusive, esse. Então, nesse momento, eu não tenho mais classificação. Agora, eu vou clicar em Sort e vou escolher Sort by Parameter. Então, Parameter Name igual data. Então, vou chamar de par data. Vou dar um OK. Vou confirmar. Vou executar o código SQL. Um lançamento. Veja que agora ele colocou Order by par data ask. OK? Muito bem. Então, passei um parâmetro. Isso é como se eu definisse a ordenação em tempo de execução. Vou executar meu código aqui. Veja que ele abriu a janela para que eu entre o parâmetro. Então, par data, eu vou entrar possível valor. Vou pegar aqui data do lançamento. OK. Veja como ele colocou aqui, ó, par data igual data lançamento. OK? Então, passou a executar a minha consulta SQL
por um parâmetro. Outro detalhe interessante do editor de queries é a ordem da apresentação das colunas. Então eu vou apresentar aqui, ó. Veja que eu tenho as colunas na ordem em que elas foram criadas na análise. Mas e se eu quiser mudar a ordem dessas colunas? Então, por exemplo, eu quero que o ID lançamento seja o último. Veja que ele mudou para cá. Então, primeira coluna vai ser a data do lançamento, depois o tipo, depois o histórico, depois o valor, depois o ID categoria, depois a nota fiscal, depois o banco, depois o vencimento. O que eu quero fazer? Colocar a data do lançamento, o tipo, o histórico e a nota fiscal. Então, eu movo aqui, ó. Então, aqui eu vou para a primeira coluna, aqui eu movo para a última coluna, aqui para a coluna anterior e aqui para a próxima coluna. Aí eu quero colocar o banco depois de nota fiscal. Então, eu vou subir ela aqui, ó. Vou confirmar. Veja que o select agora muda, ó, de acordo com as modificações que eu fiz. E se eu executar o meu código, as colunas serão apresentadas na ordem em que eu defini, ó. Tá? Então, observe que o ID lançamento veio para a última coluna. Se eu não quiser que uma coluna seja mostrada, eu simplesmente retiro ela da lista de elementos da query. Então, eu clico aqui, ó. Ele não vai listar mais o ID do lançamento. Vamos rodar. Ele fez uma sincronização, porque eu tirei um elemento da query e apresentei agora somente o tipo de consulta dos 168 registros sem o ID de lançamento. Aprendemos nesta videoaula como realizar um select simples, ordenar esse select e passar parâmetros para a ordenação da consulta SQL. Agradecemos a sua atenção e até a nossa próxima aula.